Voltamos com o nosso Bom Astral dessa segunda-feira para fazer agora aquele momento que todo mundo espera, que é aquela conversa gostosa com cada signo do zodíaco. Então, atenção, vamos saber aí, segundo o tarô, quais são as tendências para os próximos dias desta semana, tá? Para cada nativo. A Evelyn já está aqui com a gente. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Edu. Tudo bem? Melhor agora. Preparada aí para mais um horóscopo nosso? Mais um horóscopo começando a semana com bom astral. Com bom astral. Como foi de fim de semana? Tudo maravilhoso. Tudo na paz. Tudo na paz. Agora, hoje nós ainda vamos responder uma pergunta mental, né, de todos. Com o tarô. Então, já vamos pedir o pessoal mentalizar uma pergunta? É isso aqui, a resposta já está aqui, ó. Vai pensando, ó. Vai pensando. O tarô vai dar orientação para vocês. Uma questão objetiva, direcionada, uma pendência que vocês têm que resolver essa semana. É isso aí. Então, já, tá? Nós teremos aí essa resposta do tarô. E vamos conversar com cada signo através do baralho cigano. Vamos começar já com o primeiro do zodíaco, Áries. Os arianos, sai a carta número 28 do baralho cigano, a carta do cigano ou homem, né? A redução... Pedi pra você virar só um pouquinho, Evelyn, dá uma inclinadinha isso por causa do reflexo. Aí, ficou ótimo. Aí deu? Isso, deu, perfeito. A redução numerológica já vai dar uma dica, 28 vai dar um 1, né? Então, um bom momento dos arianos inserirem coisas novas aí na rotina, né? Começo de projetos. E o homem é uma carta de ação, né? Ir para cima do que quer fazer, liderança, coragem, usar mais a parte mental do que a parte emocional. E o homem, quando sai, traz os bons contatos. Então, aparecendo pessoas para apoiar, né? Usar essa semana as características masculinas de iniciativa. Então, é sempre uma carta de ação positiva para o novo. Uma carta muito positiva aí. Ok, semana de ação, iniciativa. Para você que é ariano, mas agora nós vamos ver a semana dos taurinos. Os taurinos, né, o pessoal de touro, sai a carta número 2, né, do baralho cigano. A carta dos obstáculos, né? Então, o próprio nome da carta fala obstáculos. Então, uma semana que vão ter aí algumas dificuldades passageiras, né? É uma carta que traz a conclusão dos projetos, porém com atraso. Então, traz um pouco de demora. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto essa semana que vai demorar, estou prevendo uns 2 dias. Não, vai demorar 4, mas fecha. E é uma semana, o 2 fala de dividir, né? 2 patinhos na lagoa. 2 fala, não tenta fazer tudo sozinho, divida, peça a opinião de outras pessoas, né? É uma carta que fala do 2, né? E traz também pessoas que apoiam nos momentos que a coisa ali enrosca. Ela traz esse período de sorte em questões que você consegue encontrar aquela pessoa certa na hora certa para te apoiar no momento de dificuldade. Então, é uma semana que os taurinos têm que ter um pouco de paciência, porque as coisas às vezes demoram um pouquinho mais, tem que trabalhar um pouquinho mais em cima do projeto. Ok, dada a mensagem, então, paciência para você que é de touro, que tudo dará certo. Agora vamos ver a semana dos geminianos. Os geminianos, sai a carta número 30 do baralho cigano, a carta dos lírios, né? Os lírios da paz. Então, é uma semana de ter paz interior, tranquilidade emocional, porque a palavra-chave dos lírios é fluidez, é continuidade. Então, provavelmente, os projetos que vocês estão começando aí, que está no início, as coisas vão fluir. Uma carta extremamente positiva, que traz a proteção de Mamãe Oxum,
que traz o ouro, traz a beleza. Essa carta ela é uma carta de prosperidade material, né, de beleza, e é uma carta que fala com uma semana boa para mostrar as suas virtudes, né? A gente tem lá sempre buquezinho de lírios na mão de São José, pai de Jesus Cristo, na mão do Arcanjo Gabriel, que inclusive o Arcanjo Gabriel é o regente de 2025. O que é esses lírios? É as virtudes, né? A pureza, é a verdade. Então, sempre trabalhando essa semana aí com a verdade, as coisas fluindo, né? É um número 30 que dá um 3, então tem uma tendência da coisa continuar, se manter e melhorar, porque o 3, a palavra-chave é expansão, é uma carta de purificação, os lírios, né? Ok, dado o recado aí para quem é de Gêmeos, agora estamos chegando nos cancerianos, que são sensíveis, emotivos, voltados à família. Vamos ver o que os próximos dias têm para eles. Os cancerianos, sai a carta número 3, né? A carta do navio. A palavra-chave do navio são novos horizontes, novo rumo. É uma carta que tem uma regência de Júpiter, então traz um momento de melhora, um momento de crescimento, né? E essa carta do navio, ela fala para ter uma visão mais ampla das coisas, né? Então, às vezes a gente tende a ter uma visão muito restrita, então o navio fala, olha, veja além do que está, né, te mostrando, né? Tem uma visão mais ampla. E ela é um número 3, né? Então ela traz esse momento de expansão, esse momento de crescimento e no tempo certo, né? O navio não é nem uma carta muito rápida, nem uma carta devagar, uma carta no tempo certo. Então traz uma carta de movimento, é uma carta de viagens também, um período bom aí para viagens. E quem traz aí a proteção para os cancerianos essa semana é Iemanjá, trazendo uma semana de fertilidade, trazendo uma semana de aconchego. Então, uma carta extremamente positiva porque traz esse período de expansão, né? Gostei, hein? Tá boa coisa para Câncer. Aliás, Evelyn, até agora, para todos os signos, tivemos cartas boas. Né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos ver se para Leão vai continuar nessa, né? Será? Se vai seguir assim. Será? Vamos ver agora. Bora ver para os leoninos. Continua bom. Os leoninos, sai a carta 24, que é a carta do coração. O número é emocional, que é um 6. A imagem é emocional. O coração é uma carta tema no baralho cigano de amor, né? Então, é uma semana dos leoninos fazerem as coisas com amor, com carinho, uma semana boa para praticar caridade. E essa carta no baralho cigano, ela é uma carta mediúnica da intuição, o Deus interior, a centelha divina, falando alto para que vocês caminhem. E também o coração é uma carta de equilíbrio e fluidez, né? O que é o órgão do coração? É um órgão que bombeia o sangue para o corpo todo, trazendo o equilíbrio do corpo. Então, equilíbrio, né? Aqui fala nem o ódio nem a paixão, são sentimentos extremos. Então, traz essa fluidez, essa continuidade, né? E é uma semana de usar mais as emoções, os sentimentos, do que o racional. Então, e é uma carta muito positiva para resolver questões que envolvem pessoas, que vocês têm emoções, sentimentos, questões afetivas. É uma semana boa porque traz esse equilíbrio emocional, né? Questões com família, vocês falam disso, de família, vocês usando a intuição, Deus interior falando como resolver as questões. Então, uma carta bem positiva aí. Adorei, coisa boa aí para os meus irmãos leoninos. Agora vamos ver o que vem aí para quem é de Virgem. Os virginianos, sai a última carta do baralho cigano. Sai a carta número 36, a carta da cruz. Então, 3 mais 6, 9. Então, os virginianos conseguem concluir. O 9 é um número de conclusão, de fechamento, né? Porém, às vezes vai ter que trabalhar um pouquinho mais. O que representa a cruz no baralho cigano? Fala de situações difíceis, sacrificantes, mas que no final, você trabalhando em cima, tem a vitória. Então, a cruz, ela é uma carta dúbia, é o sacrifício com a vitória, né? Então, às vezes,
alguma coisa que pode aí enroscar, mas vocês vão conseguir. E é uma carta, é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, né? Nós temos 3 cartas de corte. E a espiritualidade ajudando a cortar as dificuldades. O símbolo da cruz é um símbolo espiritual, né? Então também dá uma dica para os virginianos se conectarem com o plano espiritual, né? O que significa a cruz? Aquele traço horizontal somos nós aqui, humanos, aqui na Terra. E o traço vertical é o contato com a espiritualidade. Então a cruz é a união do homem com a espiritualidade. Então faça uma ligação com a espiritualidade, na fé, na crença que vocês tiverem, né? Porque a espiritualidade vai ajudando a cortar aquilo que está em excesso para as coisas serem resolvidas, certo? Ok, muito bom. Não é de todo ruim não, né? Porque se a pessoa tiver fé, né, e seguir em frente, ela vai conseguir vencer quaisquer obstáculos aí que estão no caminho, né? Exato. E a cruz é uma carta do karma, então é uma das cartas do karma. Está escrito ali, mas a espiritualidade resolve, resolve, né? Paga. É isso aí, perfeito. Pessoal, hoje vai ter atendimentos também com o jogo de búzios da Manheda, viu? Quer mandar sua pergunta? O WhatsApp da Astral TV já está liberado. Código 11, número 962710106. Nome completo, data de nascimento, pergunta objetiva e envie também para a gente de que região você está ouvindo ou assistindo o nosso programa. Se você está fazendo isso pela TV, né? Pela internet, pelo site, por aplicativo, pelo rádio, conta pra gente, tá? De onde você está acompanhando o programa e como. Agora, voltando aos signos com a Evelyn, nós falamos até Virgem. Vamos ver o que vem para Libra. Os librianos, sai a carta número 32 do baralho cigano, a carta da Lua, né? A Lua é uma carta das águas, das emoções, dos sentimentos, das emoções do passado. A Lua tem uma essência do passado. Então, libriano, se volte emocionalmente para o seu passado, né? E internamente limpe mágoas, ressentimentos, traumas, dores, né? A Lua, ela representa, no baralho cigano, é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram, se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão. A Lua, ela representa a parte psicológica do baralho. Então, essa semana, cuidar da parte emocional, da parte psicológica. Tem uma tendência, a Lua fala de família, dos assuntos familiares vêm à tona para resolverem. E na parte prática, os librianos devem, né? A Lua é a carta da magia. Magia do quê? Da sensibilidade, da emotividade. Então, os librianos devem enxergar aí as situações, as pessoas ali, além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado, né? A Lua, qual é a palavra-chave da Lua? Segredos, mistérios, o que está oculto. Então, uma semana dos librianos terem essa sensibilidade para enxergar, porque às vezes o que as pessoas vão estar lá falando não é o que realmente elas pensam, não é o que elas sentem, né? A Lua é a carta das máscaras, então é ter essa sensibilidade. É uma semana mais reservada, a Lua pede essa sensibilidade e é uma semana de mudanças, né? A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente e minguante. Então, uma semana que traz um pouco de instabilidade. Então, se a coisa não estiver muito clara, muito certa, não entre, né? Espere um pouco, analise, sinta, né? É isso aí, então confie na sua intuição. Vamos falar agora com a galera de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 17, que é a carta da cegonha. A cegonha é uma das 3 cartas, né, do baralho cigano de novidades. Então, a palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Então, traz esse período aí de inserir na rotina coisas novas. É uma carta que traz fertilidade nos assuntos. É uma carta que traz sorte, uma semana de sorte aí para os escorpianos. E a gente fala, né, que a cegonha é a carta da boquinha. Ela é uma carta de comunicação. Ela é uma carta de Mercúrio, né? Então, é uma semana boa aí para os escorpianos dialogarem, conversarem, né?
trazer a conversa para inserir as coisas novas. Então, traz o número na redução, traz o poder da fertilidade, né, nos projetos, traz a novidade e traz principalmente a sorte. Ok, falamos com Escorpião, agora vamos para Sagitarianos. Os Sagitarianos sai a carta número 7 do baralho cigano, né? Sai a carta da cobra. Então tem várias dicas aí para os sagitarianos essa semana. Como a cobra se locomove? Ela anda assim, né? Ela serpenteia. Então uma semana que os sagitarianos têm que ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Não pode ficar muito no quadradinho, né? Você põe a mão ali na cobra, ela é meia fria. Então uma semana de frieza. Usar mais a cabeça do que o coração. E a cobra, ela dá o bote, né? Então, é uma carta de ação, mas uma ação estratégica. Então, essas são as dicas. Frieza, jogo de cintura e saber a hora certa de agir. A cobra, ela não muda de pele, é o tempo da muda, né, que fala. Então, às vezes, vocês vão ter que mudar o padrão de comportamento. E o número é o número 7. O 7 fala de espiritualidade. Então é bom tomar banhos de erva, se conectar com a espiritualidade, porque podem ter pessoas e situações, né? A cobra não tem o veneno? Venenosa, fofoqueira, traiçoeira. Então é a espiritualidade, esse 7 pede a espiritualidade protegendo vocês contra traições, contra fofoca, contra veneno, certo? Ok, vamos agora então para Capricórnio. Os capricornianos, sai outra carta de novidade, assim como os escorpianos, né? Os capricornianos sai a carta da criança, a carta número 13. A criança fala de uma semana dos capricornianos terem o quê? Entusiasmo, alegria, força, né? Para fazer as coisas. A criança fala disso, de entusiasmo, de verdade, de pureza no coração. É uma semana de inserir coisas novas, mas com organização. Olha o número da carta, dá um 13 que dá um 4. 4 é organização, 4 é um número fixo, né? Então, traz uma semana de organização, porém, inserindo aí coisas novas, né? Com verdade, com alegria. E quem traz proteção nessa semana aí para os capricornianos são os Erês, a linha de Cosme, Damião e Dom, né? Então, é uma carta que traz essa alegria, essa verdade, esse início, né, com organização, com limites, né? Tem que pôr limite na criança, não tem? Então, tem que ter as coisas certinhas em ordem, mas com entusiasmo, colocando coisas novas, né? Gostei, perfeito. Carta da criança aí para você que é de Capricórnio. Agora vamos falar com os aquarianos. Os aquarianos sai a carta número 6, né? A carta das nuvens. Então, as nuvens passageiras, né? Então é uma semana que vai ter um pouco de instabilidade, mas essa instabilidade é passageira. Quando você olha lá para o céu, você vê as nuvens, você está enxergando o céu? Não, o céu está encoberto, você tem que esperar primeiro as nuvens passar para enxergar o céu. Então uma semana que às vezes vai estar um pouco, as coisas não vão estar muito claras. Então é uma carta de não ação, não haja no impulso. Quando a gente age sobre o efeito de nuvens, a gente faz besteira, porque a gente não está enxergando a realidade. Então é uma carta mais quietinha, né? Quando eu dou aula de baralho cigano, eu falo, é a carta dos 3 macaquinhos. Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Espera, né? Traz um momento, ela é o elemento ar, raciocina, né? Traz uma lógica para a coisa. Se a coisa não estiver encaixando, se as pecinhas do quebra-cabeça não estiver encaixando, não haja. Essa é a dica. Traz a proteção de Yansan, né, que traz os bons ventos. Então, é uma semana mais reservada. No arcano menor dessa carta, que é a cartomancia que vem dentro, né, ela traz uma proteção espiritual, né? Então, calma. Se a coisa não estiver clara, fica quieta, raciocina, traz a lógica, né? É isso aí. Ótimas recomendações, então, hein, para quem é aquariano. Dá uma sossegada, espera passar aí as nuvens, né, de confusão, de dúvida, antes de tomar qualquer decisão. Agora vamos ver o que vem para quem é de peixes.
Os piscianos sai a carta número 18, a carta do cão. Essa carta, na parte espiritual, cão, cachorrinho, representa o mentor, o anjo guardião, o guia espiritual. Então, teu anjo guardião essa semana vai estar aí de plantão, né? E é uma carta que fala de amizade, de aproximação com lealdade, fidelidade. Então, pessoas apoiando, é uma carta de acordo e é uma carta que fecha situações. Um 18 dá um 9. E uma dica para os escorpianos essa semana não precisa fazer parte de grupo, o 9 aqui, poucos amigos, porém bons, sabe? Selecionar as pessoas com quem vai estar perto, né? Porque às vezes a gente tem um grupo, mas amigo tem um, dois, e olhe lá. Então é isso que fala o cão, né? Selecionar os amigos, e é uma carta que traz essa cumplicidade, essa aproximação com apoio, com acordo, e o anjo guardião apoiando vocês aí. Adorei! Uma semana harmoniosa para muitos signos, né, Evelyn? Tá bom, a mandala tá boa, né? A mandala astrológica com o baralho, o baróscopo tá bom. Tá bom. Para quais são os signos que tem que ficar mais em alerta mesmo essa semana? Sagitário com cobra, né? O veneno, né? Os aquarianos tá meio embaçado as nuvens. A Yansan vai ajudar vocês a tirarem as nuvens, né? As nuvens do caminho. E o pessoal de touro pode ter alguma... Né, tem que ter paciência, que sai a carta dos obstáculos. Ok. Vamos falar com o aniversariante? Vamos lá. Então, Odin, né? Odin, isso. Odin, deus das runas. A Evelyn vai tirar uma runa para você que fez aniversário ontem, tá fazendo hoje ou nos próximos dias até sábado. Vamos ver. Então vamos ver aqui que Odin, os deuses nórdicos, todas as deusas nórdicas falam aí para os aniversariantes dessa semana. Sai a runa número 1, né? Essa runa é a ferrua, o gado. Essa runa que abre o jogo de runas. As runas são 25 runas, né? Ela abre. Então, uma runa de ação aí para vocês que estão fazendo aniversário. Essa runa, ela é uma runa tema. Ela é a runa do dinheiro. Então, qual é a dica para vocês? Foquem em coisas que tragam prosperidade. E o gado, é fácil tomar conta de um rebanho? Não é difícil, né? Não é fácil. Então, qual é a dica para vocês? Trabalhe arduamente em cima dos seus projetos, porque tem fertilidade, tá? Então, trabalhe com afinco, trabalhe direitinho, porque tem fertilidade. Então, quando sai essa runa de abertura, é iniciar projetos, né? É trabalhar com afinco, porque traz aí a fertilidade, principalmente prosperidade financeira. Na parte afetiva, ela representa a paixão, né? Então, inícios, ela é uma runa yang, representa a paixão. Então, é uma runa extremamente positiva aí para vocês que fazem aniversário essa semana. Ótimo. Agora chegou o momento de respondermos a sua pergunta mental com uma carta do tarô. Se você não fez ainda a sua, aproveite aí 10 segundinhos para você pensar em um assunto que você queira saber como ele vai se desdobrar nos próximos dias e vamos ver aí o que a Evelyn nos diz a respeito disso, tá? Bora lá. Então, vou virar aqui, ó, o tarô. Então, sai a carta da Lua, né? Então, a Lua, primeira coisa aí para vocês resolverem essa questão. Pergunte uma opinião para os mais velhos. A Lua fala da ancestralidade, das pessoas mais velhas, né, das pessoas da família. Porque, às vezes, vocês vão resolver uma coisa, essa coisa que vocês estão... Tem alguma coisa por trás que vocês não estão enxergando. Então, a Lua pede atenção. A Lua não sai à noite? Então, à noite, não tem aquele ditado popular? À noite todos os gatos são pardos, a gente enxerga direito à noite? Então... Veja se a coisa está clara para ser resolvida. Veja se não tem alguma coisa por trás antes de resolver. E a dica se a coisa estiver muito instável, sabe aquele negócio assim, vamos fazendo, aí depois a gente vê? Não, vamos, o sol, deixa claro, vamos fazendo aí, depois a gente vê como fica. Não, tem que ser muito claro. Então use a sua espiritualidade, a sua intuição, as suas emoções. Pergunte para as pessoas que têm mais sabedoria para ver, para vocês não entrarem em coisa instável que depois tem o prejuízo.
Agora, uma outra coisa que pode te trazer clareza é um bom atendimento também oracular, né? Às vezes você não sabe o que fazer, não sabe o que esperar sobre um assunto, quer saber se aquilo realmente, né, vale a pena você investir, pôr energia, se vai ter frutos ou só dor de cabeça. Os oráculos ajudam. E a Evelyn atende diariamente, tá? Com vários oráculos, tarô, runas, baralho cigano, Ogan. O atendimento dela conta também com uma limpeza energética à distância e ela também faz ali a sua numerologia para falar sobre o ciclo que você está vivendo, né, com base no seu aniversário. Para você saber tudo isso e muito mais, é pelo WhatsApp. Código 11, número 987886000. Anote aí, manda uma mensagem dizendo: Evelyn, estava te vendo no Bom Astral, quero saber como que faz para marcar uma consulta. É nesse número, código 11 987886000. A Evelyn também dá cursos, né, Evelyn? Isso, curso de tarô, baralho cigano, runas e Ogan. Aula teórica para aprender a simbologia, aula prática para aprender os modelos de tiragem, né? Tiragem para pergunta objetiva, tiragem para ter uma visão geral. Então, a aula prática você vai unir as cartas e dar a mensagem. E aula de ética, ética profissional. Boa! E também siga a Evelyn no Instagram, @Evelyn com Y, Jimenez com S, Sanches, C-H-E-S. Evelyn Jimenez Sanches. Evelyn, obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui começando a semana com... Bom astral. Bom, sempre. Sempre, astral sempre. Lá em cima. Isso, e continue. E continue. Gente, intervalo é bem rapidinho. Quando voltarmos, tem Mãe Eda aqui com a gente, atendendo você com o jogo de búzios. Não sai daí.